Como saber se eu tenho algum transtorno alimentar? O vídeo de hoje é especialmente para quem tem dúvida se talvez tenha algum transtorno alimentar que ainda não foi diagnosticado. A ideia é que ao longo dessa aula você descubra se precisa de ajuda individualizada ou não e que, independente disso, saia daqui com ferramentas úteis para melhorar sua alimentação com a comida. Existem sim essas ferramentas e eu vou te apresentar algumas delas no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Transtornos Alimentares. Meu nome é Pedro Mello, eu sou médico, psiquiatra e aprimorando em transtornos alimentares pela USP. Esse é o terceiro vídeo da nossa série e o meu objetivo aqui é disseminar informação útil sobre alimentação saudável e tentar frear um pouco esse movimento que acontece atualmente na internet, que mais estimula comportamentos transtornados do que ajuda as pessoas a resolver esses comportamentos. Se você é novo por aqui, eu sugiro fortemente que não deixe de assistir os primeiros vídeos que eu vou introduzindo a ideia desse canal. Não custa lembrar que esses vídeos não substituem nenhuma consulta ou avaliação profissional, então meu objetivo aqui não é substituir psicólogo, psiquiatra, nutricionista, educador físico, nem nada do tipo. É só para trazer um pouquinho de psicoeducação e de orientação sobre o tema para vocês. Bom, direto ao ponto então, transtorno alimentar nada mais é que uma perturbação persistente no comportamento relacionado à alimentação que resulta num consumo ou absorção alterada, comprometendo significativamente a saúde e a funcionalidade do indivíduo. Um profissional então dá um diagnóstico de transtorno alimentar, ele vai ter que identificar no paciente um padrão problemático na alimentação e que não só é problemático, como prejudica a saúde e a funcionalidade do indivíduo. Parece uma coisa simples, só que essa definição é bem mais difícil do que parece, porque para saber o que é um padrão problemático, é preciso saber antes o que seria um padrão adequado. E o padrão adequado é um conceito que varia muito de acordo com a situação. Biologicamente falando, o padrão adequado vai ser um. Socialmente falando, o padrão é outro. Entra questões culturais, entram questões religiosas. Uma rotina alimentar de um fisiculturista vai ser justificada pela profissão dele. Mas, obviamente, se você me vê tentando imitar um fisiculturista, isso provavelmente vai ser um sinal ou sintoma de comer transtornado. Então, isso aí é um dos assuntos que mais gera treta na internet por conta dos estereótipos que se criam. De um lado, a gente vê aquelas pessoas que falam que você tem que ser completamente desapegado com a sua imagem corporal. Na minha opinião, é um pensamento muito preguiçoso, porque ignora toda a pressão que existe por trás dessas questões alimentares e ignora também até as portas a mais que se abrem para quem se apresenta como uma imagem mais adequada, mais fitness. Então, esse argumento fácil, né, da guerra contra a indústria fitness, ele muitas vezes vai ser uma justificativa para uma permissividade daquele indivíduo ali que não tem uma disciplina e quer ser permissivo. A maioria das pessoas não vai conseguir ignorar completamente as pressões sociais que eu acabei de mencionar e muitas vezes elas nem querem ignorar essas pressões, elas querem encontrar um equilíbrio ali, um jeito delas terem um rigor, terem um controle sem passar do ponto. Do outro extremo, vai ter aquela nutricionista que vivem pelo shape. Então, aquelas pessoas cuja prioridade máxima da vida deles é essa, e aí eles fazem você se sentir inseguro com seu próprio corpo para vender uma solução que eles mesmos entregam. Então, mesmo se você tiver um corpo bacana e completamente adequado para o seu ambiente, para sua profissão, para sua vida, ele faz você se sentir mal, julgando que aquele é o corpo certo. É uma pessoa mal intencionada, é aquele estereótipo, né, do magro, rasgado, bonita, famosa, que fica repetindo que o shape do indivíduo seria uma projeção do valor interno que ela tem como pessoa. Então, se eu tenho um shape perfeito, mostra que eu sou perfeito. Isso é uma armadilha muito grande, porque de fato, para você forjar um corpo estético, né, você precisa de disciplina mesmo. Só que a gente ignora que além de trazer essa prova da sua disciplina, isso vem acompanhado de algumas red flags também. Dá uma noção de quais são as prioridades da vida daquela pessoa, dá uma noção de como que deve ser a personalidade daquele indivíduo, as escolhas que ela provavelmente toma no dia a dia, os ambientes que ela provavelmente frequenta, até as relações interpessoais e familiares, a gente começa a ter uma ideia como que ela pode estar estabelecida a depender disso. Então, o buraco é muito mais embaixo e o abdômen rasgado ele pode vir com efeitos colaterais também, então não se enganem. Mas é para isso que eu criei esse canal. Eu quero fugir dos extremos, esse extremo da permissividade, ao mesmo tempo o extremo do ultra rigor, e a gente tem que encontrar a síntese, uma síntese para quem leva uma vida de vida real, uma vida de quem não necessariamente vive do corpo, mas quer ter uma relação adequada com a comida. Então, o objetivo aqui é a gente se munir de informação para ter cada vez mais facilidade para chegar nesse equilíbrio ideal. Enfim, é um vídeo feito para pessoas de verdade e não pessoas de mentira, tá bom? Então, dito isso e feita essa introdução, vamos para a conceitualização propriamente dita. O que eu posso considerar do ponto de vista biológico como uma alimentação saudável? Em primeiro lugar, acho que a gente tem que ir para o IMC. A gente tem esse parâmetro aí para avaliar se seu peso está adequado de acordo com a sua altura. Então você vai jogar no Google, calculadora de IMC. Vai aparecer seu peso, você coloca, sua altura você coloca e aí vai ter ali um índice. E esse índice, se ele tiver entre 18,5 e 25, provavelmente você está dentro ali da faixa de peso adequada para sua altura. É óbvio que é melhor
tá na meiuca ali, nem tão pertinho de 18,5, nem tão pertinho de 25. Ah, Pedro, mas eu sei que o IMC não é o ideal para todo mundo, eu sei que para criança ele não é o ideal, se eu for atleta isso pode ter um nível um pouquinho alterado. Gente, se você é um atleta e tá em dúvida se tem um transtorno alimentar, é óbvio que você tem que estar discutindo isso com seu nutricionista, com seu treinador, não é aqui no vídeo do YouTube. Se você é criança, você deveria também ter uma caderneta da criança para avaliar a sua curva de crescimento e você vai ter certamente um pediatra acompanhando isso. Mas, de modo geral, o IMC é sim uma primeira medida que a gente pode usar para rastrear se tem algum problema ali. Mas, além do IMC, a gente não vai ficar só nele, vamos observar também o padrão de alimentação da pessoa. Então, meio óbvio também, se a base da sua alimentação contiver arroz, o feijão, a mandioca, a batata doce, inglesa, bastante folha, bastante legume, bastante fruta, carnes magras predominantemente, como frango, peixe, patinho, o ovo, é muito provável que você esteja conseguindo manter uma boa proporção de macronutrientes e micronutrientes. É claro que você não vai viver só disso, eu sei, então vai compor ali como a tapioca, com pão integral, com iogurte, um queijo magro, granola, aveia, fruta, enfim, já mencionei até vários desses alimentos, e vai sempre evitar os alimentos que são exageradamente muito gordurosos, que são exageradamente processados, que são ultra industrializados. Então, se essas coisas mais pobres nutricionalmente, que a maioria de vocês já sabe quais são, não preciso ficar mencionando, se elas aparecerem em momentos mais esporádicos e selecionados, provavelmente tá tudo bem. Então percebam que biologicamente não tem muito segredo. Sim, pelo menos 80% do tempo, vamos colocar assim, você comer desse jeito que eu acabei de mencionar, se você tiver no IMC adequado e você sentir que tá tendo energia e disposição para fazer o que você precisa durante o dia, provavelmente seu corpo biológico tá muito bem. É muitíssimo pouco provável que com essas condições você vai se enquadrar num padrão persistente de perturbação alimentar que prejudica a sua saúde, que prejudica a sua funcionalidade e que caracterizaria um transtorno alimentar propriamente dito. Mas ao mesmo tempo, se fosse simples assim, todo mundo comeria super bem, porque o que eu falei até aqui a maioria das pessoas já sabe. Mas além de levar em consideração o valor nutricional das coisas, a gente não pode ignorar o contexto que o alimento está inserido, os pensamentos e as emoções relacionadas ao comer para cada pessoa e outros aspectos sociais, aspectos culturais, que também vão impactar na alimentação. Vou te dar um exemplo sobre isso. Pensa numa pizza de calabresa, por exemplo. Ela é pouco nutritiva biologicamente. Ela tem embutidos, ela tem alta densidade calórica, então poucos pedaços já carregam muitas calorias. Não tem um conjunto de macro e micronutrientes interessantes. Então a resposta mais óbvia é de que ela não deve ser tão saudável assim. Mas imagina que é aniversário de 60 anos da sua mãe, que sua mãe é completamente apaixonada por pizza, que ela te convida para ir numa pizzaria com ela. Será que é mais saudável você ir e comer esses 2 ou 3 pedaços de pizza não nutritiva junto com a sua mãe? Ou seria mais saudável nessa situação você recusar o convite dela? Ou tentar forçar a sua mãe a ir numa pizzaria fitness que tem aquelas bordas emborrachadas feitas de outros ingredientes? Ou será que seria mais interessante você levar uma marmitinha para você abrir ali e deixar sua mãe comer a pizza dela enquanto você come seu alimento nutritivo? Percebe que o tema vai ganhando mais e mais e mais complexidade? Esses contextos sociais, quando entram nessa equação, eles tornam as definições de saudável e não saudável bem mais complicadas. E eu sei que quando eu falo, de um aniversário de 60 anos da mãe, muita gente vai considerar que é um exemplo fácil de falar que vale sim abrir exceção. Mas e outros eventos? E se a gente falar do Natal, tá liberado comer a mais? Se eu te falar que na Páscoa é tranquilo distorcer essas proporções de macronutrientes, você engole essa? Se por acaso você sair com seus amigos no final de semana que você não vê há muito tempo, é tranquilo enfiar a cara num rodízio? E se ao invés do final de semana for no meio da semana? E se for no meio da semana e coincidir com a semana do Natal, que já vai ter excesso muito provavelmente? Percebe que a gente vai acrescentando coisa que vai deixando cada vez mais difícil, mais complexo, e a vida real é assim. A vida real, você comeu a mais no final de semana e aí segunda-feira no seu escritório alguém leva um docinho, um salgadinho, e aí? Na vida real, você vai ter alguma comemoração e as pessoas estão ingerindo álcool, e aí? Na vida real, sua namorada ou você é a namorada, tá com TPM e ganha um chocolate para aliviar ali alguma coisa de forma emocional. E aí? Então percebam que o buraco é muito mais embaixo. A gente vai levar em consideração várias outras coisas para definir se um padrão alimentar é saudável ou não. A gente não pode se basear única e exclusivamente num padrão biológico. Dito isso, como que seria uma definição construída de uma alimentação perfeita? Talvez um equilíbrio perfeito seria aquele indivíduo que entrega ao próprio corpo um conjunto de alimentos ricos nutricionalmente, mas ao mesmo tempo que ele saiba escolher perfeitamente os contextos exatos onde vai ser adequado
optar por esses alimentos mais pobres em prol da socialização, da cultura e por aí vai. Mas ao mesmo tempo esse indivíduo ele não pode ficar pensando em comida o tempo inteiro, em comida, alimentação, controle, porque a pessoa que fica pensando nisso o tempo inteiro também é uma pessoa problemática. Mas apesar de não ficar pensando nisso o tempo inteiro, ela tem que ter uma certa adequação para ela cuidar bem do corpo dela, sem negligenciar outros aspectos da vida. Então, percebam que encontrar esse ideal é muito difícil. Então, eu tenho uma interpretação que traz mais para um ponto de vista realista, um ponto de vista mais prático, e eu quero dividir com vocês. Eu gosto de pensar da seguinte forma: se você faz parte de uma subpopulação especial, você é atleta, você é modelo, ou até você é nutricionista, ou vive diretamente da sua imagem e do seu corpo. Cara, é essencial que exista um acompanhamento psicológico regular e até mesmo preventivo, porque você faz parte de um grupo que é de muito risco para o desenvolvimento de transtornos alimentares. E é impossível eu trazer qualquer generalização desse subgrupo para o vídeo, porque vai ser muito individual, de acordo com a personalidade, com os objetivos e do que a pessoa está disposta a passar para usar essa imagem a seu favor. Se por acaso você não se enquadra nessas subpopulações, que é a grande maioria das pessoas, o que eu te convido a pensar é, primeiro, não seguir as pessoas que fazem parte desse quadro. Porque se você ficar tentando seguir elas, você vai ser aquela galinha que tenta andar com o pato e acaba morrendo afogado. Toma cuidado com isso. O que você tem que pensar, o que vai ser mais adequado para o seu estilo de vida é, primeiro de tudo, biologicamente, do ponto de vista físico. Seu corpo está funcionando bem? Você é capaz de desempenhar fisicamente aquilo que você precisa desempenhar no seu dia a dia? Você está, mais uma vez, com IMC dentro da faixa adequada? Você tem tido sinais e sintomas físicos que você julga que possam ter origem num desequilíbrio alimentar? Ou está com algum adoecimento biológico que pode ser justificado ou potencializado por um problema alimentar? Sua alimentação, na maior parte do tempo, é o que eu falei? De alimentos bons, na maioria do tempo, com pequenas saídas? Ou é o contrário? Então, se você responde sim para essas perguntas, é muito provável que, do ponto de vista biológico, você esteja bem. E eu sei que essas perguntas não esgotam todo o tema, porque se eu fosse esgotar todos os temas aqui, a gente ia quebrar o YouTube de tão longo que esse vídeo ia ficar. Mas eu imagino que já dá para ter uma ideia do caminho que um profissional percorre para investigar esse tipo de quadro. Até aqui eu falei mais do ponto de vista biológico, mas a gente vai pensar também emocionalmente. Então, você tem quantas formas de lidar com suas emoções? Você é aquela pessoa que tá triste, come, tá feliz, come, tá entediado, come? Ou você tem uma capacidade de adequar essas suas respostas comportamentais que não depende só de comida? Além disso, talvez até mais importante, como que é a relação da sua alimentação, do seu corpo, do seu peso e do seu emocional? Você julga que suas emoções mais associadas a esses aspectos, elas são emoções agradáveis? Ou é o tempo inteiro de culpa, medo, fobia, tristeza, vergonha, compulsão, elementos desagradáveis que frequentemente aparecem no momento que você está se alimentando? Cognitivamente falando, também é importante. Você é uma pessoa que coloca comida, peso e shape como se fossem as coisas mais importantes da sua vida? Ou você dá um valor proporcional, sem negligenciar os outros aspectos da sua vida? Você sabe que o seu alto valor ele não vem exclusivamente do seu shape. Isso tá claro pra você? Ou você tem crenças ali relacionadas a esses componentes que fazem você só ficar pensando e preocupado com isso o dia inteiro? Você é capaz de identificar quando você tá com fome de verdade? Você é capaz de começar a comer percebendo a sua saciedade e entendendo um momento de parar? E aí a gente já pega até o gancho pro ponto de vista comportamental. Você é do tipo de pessoa que engaja em dietas ultra restritivas, sem o devido acompanhamento? Você já induziu vômito ou já pensou em fazer isso para não absorver aquelas calorias que você acabou de comer? Você tá constantemente fazendo compensação, do tipo malhar pensando em comer, ou malhar a mais porque comeu a mais no dia anterior? Você já se expôs a procedimentos estéticos caros e até perigosos na busca desse shape ideal? Então percebam, gente, que não é tão difícil assim ter uma ideia se o nosso comer está transtornado. É através de perguntas como essa que a gente percebe se é necessário ligar o alerta para uma investigação mais aprofundada. E é óbvio que se tem fatores que fazem as pessoas terem comportamentos problemáticos, óbvio que você tem que procurar um atendimento especializado. Como eu falei, esse vídeo não é para substituir consulta e esse vídeo aqui não é para dar diagnóstico e muito menos propor tratamento para ninguém. Só para vocês começarem aí matutando esse tema sob uma perspectiva bem embasada cientificamente. Tem que ficar claro também que pessoas diferentes têm personalidades diferentes com comportamentos diferentes. Então eu dei aqui uma noção de algo central que seria ideal, mas
existem sim variações para um lado ou para o outro e tá tudo bem. Então vai ter aquele indivíduo, talvez você se reconheça como um indivíduo com uma personalidade um pouco mais rigorosa, um pouco mais disciplinada. Então, se você for essa pessoa, você não vai ficar satisfeito com um IMC dentro da faixa. Você vai querer meter um percentual de gordura que deixa seu corpo mais definidinho. Você vai ter um rigor maior com você mesmo. Você vai treinar 5 vezes ou mais por semana. Vai ter uma facilidade maior de recusar aquele convite social que te tira da sua rotina que você gosta. E isso não necessariamente é um transtorno. Mas se você for esse indivíduo, vale a pena ter atenção com um potencial abuso de rigor e com negligenciamento de outros aspectos da sua vida. Por outro lado, também tem um camarada que é mais desapegado, que ele vai ali as 3 vezes por semana dele treinar e tá mais que bom. Se tiver uma comemoraçãozinha no escritório, por qualquer motivo, ele não tem resistência nenhuma em comer uma coxinha, um pedaço de bolo, mesmo se for numa segunda tarde, mesmo se ele já tiver feito umas estripulias no final de semana. Então esse é um indivíduo que é mais permissivo e vai ter que tomar cuidado com as potenciais consequências disso. Mas o fato é que, apesar de não ter uma fórmula genérica de garantir que você tem um transtorno alimentar ou não, se eu parar para observar a rotina do indivíduo da forma um pouquinho mais racional, um pouquinho mais organizada, não fica tão difícil assim da gente ter uma noção se vale a pena uma investigação ou não. Bom, se mesmo após toda essa conversa você ainda tiver com muita dificuldade em entender se existem padrões problemáticos ou não na sua alimentação, tem 2 ferramentas possíveis de serem utilizadas, podem te ajudar, que são o diário alimentar e o registro de pensamentos. Eu sei que são ferramentas muito poderosas e que exigem um treino para melhorar a sua capacidade tanto de registro quanto de interpretação, mas são ferramentas simples de serem feitas e que se as pessoas aprendessem isso na escola, eu acho que a gente ia ter uma população muito mais bem elaborada emocionalmente. O diário alimentar nada mais é do que um registro de tudo que você come no dia. A lógica aqui é anotar em uma folha, pode pegar uma A4 na sua casa aí, um papel e uma caneta, para você anotar cada coisa que você come, o horário que você comeu, a quantidade que você comeu, e aí não precisa de balança, você coloca uma colher de sopa, uma mãozada de sei lá o que, coloca ali a quantidade em medidas bem caseiras mesmo, porque o objetivo desse registro é incluir tudo, de um chiclete, de uma castanha, até de suas refeições principais. Isso aí vai permitir um autoconhecimento danado, muitas respostas importantes vão sair daí, tá? Porque não se engane, tem muita gente que vai comendo ao longo do dia sem perceber e tenta lembrar disso retrospectivamente, não lembra, e aí não sabe muito bem da onde estão vindo os problemas dela, e esse registro alimentar ajuda muito. E para ele ter ainda mais relevância, vale a pena a gente associar com o registro dos pensamentos, e aí a gente inclui não só o que a pessoa comeu e a hora, mas os contextos, o que estava acontecendo na hora, que emoção você estava sentindo, que emoção você sentiu depois, quais são os pensamentos que estavam envolvidos na sua tomada de decisão de comer aquilo ou de não comer aquilo, quais comportamentos que aconteceram antes e depois, como é que foi aquele momento. Então, mais uma vez, é muito habitual a gente fazer as coisas no automático sem parar para pensar. E tentar resgatar isso em momentos passados, do tipo, você vai numa consulta e fica tentando lembrar como é que foi, nem sempre você tem uma pista completamente fidedigna da realidade. Então, vai por mim. Se você tá muito em dúvida se sua alimentação tá adequada ou não, e tá meio sem ideia de onde começar a melhorá-la, faz isso ao longo de uma semana ou 2. Você já vai ter matéria-prima o suficiente para ter uma excelente noção de quão saudável sua alimentação está e por onde você pode começar a mexer. Então são ferramentas que só enquanto está fazendo já permite um olhar mais cuidadoso para os próprios hábitos, e com certeza se você chega até um profissional de saúde com isso pronto, já está meio caminho andado para ter uma avaliação interessante. E mais uma vez, ao menor sinal de dúvida sobre a possibilidade de você ter um comer transtornado ou não, a orientação é de passar por um profissional de saúde para fazer essa avaliação, porque durante uma consulta voltada para isso a gente investiga muita coisa, desde a história alimentar do indivíduo que inicia lá na amamentação, até as mudanças mais recentes que possam ser a cereja do bolo que está trazendo sofrimento. Então, os comportamentos, os padrões cognitivos, emocionais, bastante coisa que tem que ser investigado. Mas se o intuito seu ao entrar nesse vídeo era ter uma noção melhor de como desconfiar de um transtorno alimentar em si mesmo, eu acredito que está muito bem encaminhado. Esse era o nosso tema de hoje, pessoal. Se esse tipo de conteúdo te interessa, se inscreva imediatamente no canal. Eu sugiro fortemente que você volte e assista os vídeos 1 e 2, caso você ainda não tenha feito, porque neles eu apresento nossos objetivos aqui, falo um pouquinho também dos 6 transtornos que estão descritos nos principais manuais diagnósticos, e para ter acesso à primeira mão nos próximos vídeos que vão sair, ativa o sininho aqui embaixo. Tô ansioso também para ver os comentários de vocês e também as sugestões para os próximos temas, tá bem? A gente vai falar muito ainda sobre os padrões cognitivos, comportamentais, a gente vai falar muito de psicologia, de psiquiatria, de nutrição, de educação física. Então é um canal para de verdade disseminar informação de qualidade. Eu conto vocês para engajarem e a gente produzir uma comunidade e um conteúdo cada vez mais bacana. Muito obrigado pelo seu tempo, um beijão para cada um de vocês e a gente se vê.